cordeiro foi aspergido nas portas das casas dos judeus, e quando veio o anjo do juízo durante a noite, a casa onde tinha o sangue, ele passou por cima, ele não tocou. Mas na casa que não tinha aquela marca, os primogênitos morreram. É assim que está escrito no Êxodo. Por isso, a palavra Páscoa, passar por cima. O que acontece? Ou seja, poupar do juízo. Poderíamos traduzir desta forma, né? Seria poupar do juízo. Por isso, esse momento da Páscoa foi um momento significante, pois marcou a saída do povo judeu. Eles celebraram a Páscoa naquela tarde e noite, e naquela noite mesmo eles saíram do Egito. Então, Páscoa. Mas a Páscoa lembrava a saída do povo do Egito, a libertação do povo judeu. Porém, agora Cristo está estabelecendo uma nova aliança, e ele disse: essa aliança no meu sangue. E essa aliança precisava ser marcada também com um momento, algo que remetesse, que criasse uma memória que remetesse a esse ato, a esse momento da morte de Cristo. Então, ele celebrou a ceia. O que havia de diferente entre a Páscoa e a ceia? Quais os elementos? O único elemento diferente é o cordeiro. Na ceia não tem o cordeiro. Na ceia só tem o pão e o vinho. Na Páscoa tem o pão, tem o vinho, o pão asmo, sem fermento, tem o vinho, tem o cordeiro, né? Um filhote de carneiro, que era assado e comido, assado nas brasas. E tem também as ervas amargas. Nada disso está presente na ceia. Na ceia somente 2 elementos permanecem: o pão e o vinho. O pão para lembrar exatamente o corpo do Senhor Jesus. E comer do pão era ter comunhão com Ele. Essa ideia de comer o corpo, ou comer do pão para ter comunhão com o ser, como fosse assim, a partir do momento que estou ingerindo o pão ou comendo determinada coisa, esse ser está passando a fazer parte de mim também, não é? Tem um significado muito profundo. Para o canibalismo, comer a carne de um guerreiro, né, era digerir as virtudes desse guerreiro e imaginar que as virtudes desse guerreiro iriam fazer parte também da vida daquela pessoa que comia aquela carne. Então o canibalismo não era só devorar pessoas, tinha todo o significado naquele ritual de canibalismo, né? No caso de Cristo, ele estabeleceu o pão como símbolo do seu corpo, de forma que quando a gente come o pão, nós estamos então comendo o corpo de Cristo simbolicamente, e a vida de Cristo está fazendo parte de nós. É esse indicativo da comunhão. Ele faz parte de mim, certo? Mas Jesus estabelece, só que antes de comer o pão, o Senhor Jesus fez uma revelação ali que ninguém esperava. Ele revelou que dentre os 12 homens que estavam ali presentes naquela ceia, um era um traidor. Um iria traí-lo. E aí, é algo interessante, que quando Jesus pronuncia isto, na verdade, houve aquele suspense, né? Aquele assombro. Tem a interrogação a respeito de quem seria esse, né? Quem seria esse? E essa interrogação, ela nos traz assim algumas questões interessantes. Primeiro, o fato de quando eu pergunto quem sou eu? Quem seria? Seria eu? Quando eles perguntam aqui, porventura sou eu? A primeira questão que surge aqui é que nenhum deles suspeitava do outro. Não havia entre eles uma suspeita com respeito à fé do outro. Ou seja, eles acreditavam profundamente que todos ali levavam a sério a fé em Cristo. Eles não tinham a mínima condição de duvidar da fé do outro.
eu acho que nós temos aqui um modelo, um modelo de cristianismo assim, ideal. De nós pensarmos assim, essas pessoas não suspeitam uma da outra. Elas acreditam profundamente que o outro é tão crente quanto ele. Eles acreditam assim, ó, o que está ao meu lado aqui, ele é tão crente quanto eu. Ele acredita assim. Ele acredita tanto na fé do outro, que quando Jesus diz assim, alguém vai me trair, porventura sou eu, Senhor. Isso nos ensina muito, de a gente aprender exatamente assim, que o que caracteriza a santidade e a virtude dentro da fé cristã, não é a suspeita, a capacidade de suspeitar e de duvidar de alguém. E às vezes a gente olha para a aparência de alguém, para a forma dele agir, e a gente convive com aquela dúvida, né? Com aquela, será que essa pessoa está servindo mesmo a Deus? Existem lugares aí que as pessoas ficam procurando, e todo tempo, sei não, viu? Mas aquele irmão, né? Aquele irmão, aquela roupa que ele está vestido, com aquele jeito dele de falar, eu acho que ele não é muito crente não, né? E às vezes na ceia ainda tem aquele que fica olhando, dizendo, quero ver se esse camarada vai tomar a ceia. Isso é uma coisa que não faz parte do cristianismo, conforme Cristo planejou. Você vê que esses apóstolos, no momento em que Jesus se encontrou com eles, se Jesus logo no encontro com eles, na primeira reunião, Jesus olhasse para os 12 e dissesse assim, todo mundo entusiasmado, né? Todo mundo entusiasmado, Senhor. Todo mundo preparado aí para ser pescador de homens, todos nós preparados, Senhor. E Jesus disse, sei não, viu? Mas eu acho que de vocês 12 deve ter algum traidor aí. Tem um de vocês que é o traidor. Eu tenho certeza que só ia haver dedo cruzado para um lado e para outro. Na hora, primeira coisa que ia acontecer era um chamando o outro lado, sei não, viu? Mas você já desconfiou do fulano de tal ali? Eu acho que deve ser ele. Esse camarada tem algumas coisas assim que eu acho que não está bem de acordo, né? Eu não sei nem se o mestre deveria chamá-lo. Eu fico pensando como foi que o mestre chamou esse camarada, porque eu estou duvidando dele. Eu acho que ele não serve, né? Não, eu já conheço de outros tempos. Esse camarada aí, a gente conhece a história dele. Eu tenho certeza que ia surgir esse tipo de conversa, certo? Mas depois de 3 anos e meio com Jesus, eles absorveram tanto o modo de vida de Jesus. Eles absorveram tanto o ensino de Jesus, o proceder de Cristo. Aquilo que Cristo realmente pensava a respeito do ser humano, a forma como Jesus se relacionava, isso passou a fazer tanto parte da vida deles, que depois desses 3 anos e meio, quando Jesus disse isto, eles nunca, nem sequer, nenhum momento pensaram, irmão fulano, não falei? Sabia que só podia ser ele. Em nenhum momento eles pensavam isso. Eles haviam absorvido a vida de Cristo. Cristo realmente estava fazendo parte da vida deles, de tal forma que eles perderam essa capacidade extremamente humana de apontar o dedo sempre para o outro. Essa é uma primeira possibilidade. A segunda questão que nós podemos extrair daqui é essa capacidade de não olhar para o outro, mas olhar para si mesmos. Olhe como eles olham na direção contrária de tudo o que se espera de um religioso. Olha como é que ele consegue olhar na direção contrária. Eles, ao invés de apontar o dedo, como seria a primeira possibilidade, né? O mais comum, mais natural seria dizer, rapaz, eu estou duvidando do fulano ali. Eles perguntaram, porventura sou eu, Senhor? É exatamente isto que Cristo faz com eles. A capacidade. Aí nós vamos fazer quando Jesus abordou o primeiro casal por causa do seu erro.
no Gênesis, quando Jesus abordou o primeiro casal, quem foi que disse que ninguém olhou para dentro de si? Ninguém. Não tinha ninguém errado ali, todo mundo estava certo. A primeira coisa que Adão fez foi dizer: esta mulher que tu me destes, a mulher que tu me destes que me fez cometer esse erro. Essa tendência de negar que eu sou capaz de cometer coisas erradas, de não assumir que eu sou falho. Por que somos assim? Nós não queremos assumir quem realmente somos. Por que o ser humano não quer assumir quem ele realmente é? Por que ele não tem a capacidade de assumir que o outro erra, que o outro comete erros, mas não tem a capacidade de assumir a si mesmo os seus próprios erros? Mas aquilo que eu estou falando, isto é o resultado da convivência com Cristo. A convivência real com Cristo nos leva a isto. Primeiro, adiante, quando somos abordados pelo Senhor, a gente nunca imagina que é o outro. Segundo, a capacidade de olhar para dentro de si. É a visão introspectiva. Ser cristão não é ter uma vigilância sobre o erro ou o acerto do outro. Ser cristão é vigiar os seus próprios erros, os seus próprios acertos. Ser cristão não é olhar para o outro e suspeitar do que está na aparência dele, mas olhar para o seu próprio interior. Nós temos mais capacidade de ver o que está no nosso interior do que ver o que está no interior do outro. E por que a gente consegue enxergar o outro e não consegue enxergar a nós mesmos? Eu acho que esse é um dos maiores problemas nossos. Em muitos espaços cristãos, o momento da ceia é o momento mais pavoroso para o crente. Entende? É o momento em que o púlpito se torna um tribunal. E como se todas as pessoas que estivessem sentadas fossem réus, para serem agora julgados. E possivelmente absolvidos, alguns, e outros condenados. Na verdade, irmãos, Cristo não nos chama para olhar para ninguém senão para nós mesmos. E olhar para dentro de si não significa fraqueza, e não significa complexo de inferioridade. Não significa também conviver com um sentimento permanente de culpa. Não significa isso. Significa um desejo sincero de agradar a Deus e de saber que muitas vezes nós temos a capacidade de nos enganar muito. A Bíblia, tanto que a Bíblia nos alerta dizendo assim, ó: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e extremamente perverso. Quem o conhecerá? Esta é a realidade que nós devemos nos apossar. Quem o conhecerá? A religião na qual os discípulos foram formados era uma religião completamente exteriorizada. E eles conviveram todo o tempo. Os principais líderes religiosos da época de Cristo, até a forma deles se vestirem, era uma tentativa de demonstrar a sua santidade, a sua perfeição, o seu compromisso com Deus. Alguns deles carregavam tiras com frases da lei para demonstrar a sua devoção. As suas vestes eram talhadas de tal maneira que demonstrasse que eles eram homens extremamente devotos. Homens acima de qualquer suspeita. O desejo era mostrar a sua pureza, o seu compromisso com Deus. E eles estavam tão comprometidos com Deus que, se fosse necessário, eles matariam para provar o seu compromisso com Deus. E quem olhava para aquelas pessoas jamais suspeitaria. Imaginava os homens mais religiosos, mais devotos, mais santos, mais puros que o mundo já conheceu, pareciam estar ali. Eles estavam tão convencidos da sua pureza que um deles
foi orar num espaço e ao lado estava um publicano, que era considerado por eles um pária, um pecador, um indivíduo que não tinha espaço no meio dos santos, não devia estar, né? Um publicano, um cobrador de impostos, abominado pela nação, abominado pela religião, né? Marginalizado. E ele orou assim: ó Deus, te agradeço, porque eu dou o dízimo de tudo que recebo. Jejum 2 vezes por semana. Não sou adúltero, nem tampouco como esse publicano que está ali. Não sou como ele. Convencido da sua pureza ele estava. O publicano, por sua vez, não ousa nem levantar a cabeça, nem os olhos para os céus, como o fariseu fazia orando. Ali mesmo, com a cabeça baixa, ele diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Todo mundo estava convencido que daqueles dois ali, o publicano deu de 100-0 nele. O fariseu. O fariseu é o homem de Deus. Olha a perfeição desse homem. Até a oração dele é uma oração fervorosa, né? Vibrante. Pelo amor, esse pobre desse publicano aí, tadinho, no céu não vai arrumar nada. Aí Jesus disse: está vendo? Não se enganem. O publicano foi justificado diante de Deus, e o fariseu não. Jesus falava isso porque ele conhecia os fariseus. E ele disse uma das palavras mais pesadas que ele falou a respeito daquela classe de gente, ou daquele grupo, ou de parte daquele grupo, da maioria daquele grupo, possivelmente foi esta: eu comparo vocês aos sepulcros caiados, que por fora são perfeitos, bem pintados, ornamentados, mas por dentro só tem ossos podres de homens, nada mais além disso. Você já pensou como Jesus falar isto? Mas exatamente isto, porque esse indivíduo estava com uma capacidade profunda para examinar o outro, mas não tinha a mínima capacidade de fazer o autoexame. E se tem alguém que tem que ser examinado aqui, nesse momento, que eu acho que tem que ser examinado aqui, antes de tomar a ceia, ou de qualquer coisa, não por causa da ceia, esqueça a ceia. Se tem alguém que precisa ser examinado aqui, esse alguém, sabe quem é? Eu vou apontar, posso apontar? Sou eu. Eu tenho que me examinar. Entende? Eu poderia dizer assim, ó, vou apontar os pecadores essa noite aqui. Eu não posso fazer isso porque eu só conheço um pecador aqui, o mais pecador de todos. E por isso, quanto maior eu reconhecer, você reconhece quem é você, mais eu alcanço da misericórdia de Deus na minha vida. Amém, irmãos? Porque a misericórdia de Deus não vem para justos. É essa a concepção do Evangelho. Quando Cristo disse: olhe, eu não vim para os sãos, porque os sãos não necessitam de médicos. Eu vim para os doentes. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Eu não vim condenar os homens, eu vim salvar os homens. E por que que às vezes a gente, do alto da nossa concepção religiosa cristã, se sente em condição de julgar e de determinar onde está a perfeição e onde não está? Eu não sei qual a pessoa mais perfeita dessa reunião esta noite. Talvez eu saiba qual a mais pecadora, a que precisa mais da misericórdia de Deus, que reconhece. Então, queridos, o que é que nós vamos perceber aqui? Nós vamos perceber que os discípulos fizeram a coisa certa.
No momento em que eles foram arguidos pelo Senhor, que eles foram interrogados, que eles foram perceberam que havia um traidor, a primeira coisa que eles fizeram foi olhar para dentro de si. E é exatamente aqui que começa a perfeição cristã. É exatamente aqui que começa o milagre cristão. É exatamente aqui que começa a plenitude do Espírito Santo, a bênção de Deus. Eu nunca me esqueço de uma história que eu vi quando ainda era novo convertido, e que nunca saiu da minha memória as imagens, daquela história contada num dos cultos. Uma igreja que todos os crentes estavam convencidos que a igreja estava morta. Todo mundo. Não sei não, meu irmão. Nossa igreja morreu. Está morta. E aí era aquele converseiro: a igreja está morta, a igreja está morta, a igreja está morta. E o pastor ficou incomodado com aquilo. A igreja está morta, a igreja está morta. Ele ficou incomodado com esse negócio. E quando foi um dia, o pastor chegou no culto. Os irmãos que são mais antigos do que eu aí de crente devem lembrar dessa história. O pastor chegou no culto, mas não precisa contar não, né? O pastor chegou no culto e disse: irmãos, tal dia nós vamos fazer aqui o sepultamento da igreja morta. Vamos fazer o sepultamento, a nossa igreja está morta, vamos fazer o sepultamento. E eu queria convidar todos os irmãos para virem para o velório, que vai ser a última noite, tá? Então venham todos para o velório, que a gente vai fazer o sepultamento. Mas rapaz, encheu. Todo mundo lá. Aí quando chegaram lá, primeiro susto, um caixão no meio da igreja. Que pastor está inventando, meu Deus? O que é isso mesmo? Irmãos, agora é o seguinte. Chegou a hora, e nós vamos nos despedir. E eu queria que cada um de vocês passasse e olhasse pela última vez, para esse corpo morto que é a nossa igreja. Vamos lá? E aí fez fila, todo mundo na fila. Só, irmão, que naquele lugar onde fica ali o rosto do defunto, tinha um espelho. E cada pessoa que passava, olhava e saía chorando. Aí os outros que vinham atrás diziam: o que está acontecendo? Todo mundo que passava, olhava, saía chorando. Quando passou o último crente, a igreja já tinha ressuscitado. Estava todo mundo chorando, todo mundo arrependido, todo mundo pedindo perdão e misericórdia. O povo parou de apontar para o outro, falar mal do outro, criticar o outro. Estava todo mundo se sentindo na condição de pecador, daquilo que realmente nós somos. E todo mundo estava pedindo, clamando misericórdia a Deus. Não tem como uma igreja dessa não ressuscitar. Hein? Eu não trouxe um caixão como espelho aqui esta noite, para que todos nós olhássemos e víssemos a nossa própria face. Mas diante do espelho da palavra de Deus, nós somos chamados agora a olhar para dentro de nós. Amém, irmãos? Nós não vamos ter uma igreja cheia do Espírito Santo, enquanto eu achar que quem precisa se consertar é o Paulinho. Nós não vamos ter uma igreja cheia do Espírito Santo enquanto eu achar que os músicos é que precisam de conserto. Não vamos ter uma igreja cheia da presença de Deus enquanto acharmos que quem precisa de conserto são os diáconos, os presbíteros, pastores. Não, quem precisa de conserto são os empresários da igreja. Esses precisam de conserto. Enquanto a gente achar assim, nós não vamos ter uma igreja cheia do Espírito Santo. Enquanto nós achamos que quem precisa de conserto são os novos convertidos que estão chegando agora, que ainda não foram purificados o suficiente na imagem de alguns, porque na minha concepção se encontrou com Cristo, ele é purificado automaticamente. Que tem gente que pensa que ser purificado mudou as vestes, mudou o sapato, mudou tudo. Aí, irmão, está na unção, está crente agora. Esqueça isso. Esqueça isto. A mudança do evangelho é interior, meu querido. Aleluia! É o interior do homem, não é o exterior. Esqueça o exterior. Enquanto a gente ficar esperando mudança exterior, nós nunca vamos experimentar a plenitude do Espírito em uma igreja. Precisamos que os homens mudem por dentro.
Se nós deixarmos Deus mudar a nós por dentro, esqueça a parte exterior. E se Deus não nos mudar interiormente, não interessa a gente vir aqui maquiado, mais enfeitado do que pavão, não vai resolver. Enquanto eu achar que quem precisa de mudança aqui é o Genilson, quem precisa de mudança aqui é a irmã Luciene, a Leide, o Gil, o Neemias, o Henrique. Enquanto eu achar que são eles que estão precisando, nós não vamos experimentar nada da parte de Deus. Agora, na hora que cada um de nós começar a olhar nesse caixão e ver a nossa própria imagem lá dentro, nosso próprio rosto, e cada um começar a se arrepender e mudar a sua própria vida e se aproximar de Deus, aí nós vamos experimentar a plenitude do Espírito Santo. Porque Deus vai ter corações para trabalhar. E a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus pode desprezar as nossas ofertas, Deus pode desprezar as nossas vestes, Deus pode desprezar qualquer coisa que a gente faça. Deus não despreza um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido. Aleluia. Vamos olhando para cada um de nós cantar essa noite. Vamos estar em pé em nome de Jesus.